Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Vamos dar início ao nosso panorama de mercado, analisando os ativos globais, passando aqui por ativos brasileiros, nos Estados Unidos, moedas e o ouro também, aqui para você conferir quais são as probabilidades dos principais ativos globais tomarem direcionamento nessa semana. Lembrando que nosso panorama de mercado possui o patrocínio especial da minha corretora parceira 4XC, corretora onde eu faço as minhas operações manuais e também tenho o meu sinal de copy trade. Então, sem mais delongas, vamos para o gráfico. Lembrando que a gente sempre faz análise aqui com o gráfico no tempo de 1 hora, que é para a gente ter aqui o direcionamento semanal, pessoal. Não é para você tomar uma decisão no intraday, e sim ter uma expectativa de como que o ativo vai se comportar para essa semana. Aí sim você toma ali um posicionamento, um viés um pouco mais direcionado no intraday, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o gráfico, começando aqui com o índice brasileiro. Pessoal, índice brasileiro nessa semana, ele faz aqui um movimento bem interessante, um movimento vendedor, no qual a gente já via uma expectativa que ele viesse formar, tá? Então, tínhamos aqui uma expectativa que, se caso continuasse o movimento de alta, tá? Então, esse movimento ele acaba não sendo o movimento correto. No topo da movimentação aqui, ele deixa um topo duplo. Então, após a formação do topo duplo, nós temos rompimento de estrutura interna e captura de liquidez de estrutura externa. Aqui agora a gente está em um ponto-chave, tá? Nós temos uma região de pressão, tá? Um bloco de ordens, região de pressão, ponto de venda. Independentemente de como você queira chamar, o importante é que a gente entenda que determinadas regiões de preço podem fazer uma movimentação diferente. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o preço estava uma movimentação de baixo, ele veio de baixo até essa região aqui. Chegando aqui, pode haver defesa dos vendedores e faz com que o preço continue sua movimentação de queda. Tá? Então, alguns pontos, independentemente do nome, independentemente do estilo operacional que você faz para sua análise, você tem que encontrar confluências e entender o que o preço está fazendo. Tá? Então, aqui tem uma região de pressão, uma região que pode ser uma região de venda, ok? O movimento aqui, pessoal, ó, com o rompimento do fundo, eu tenho esse viés um pouco mais vendedor, tá? Então, teremos continuidade para essa movimentação. Aqui atrás, a captura de liquidez ocorreu, tá? O fundo aqui foi rompido. Nós temos lá em cima um topo duplo, então a gente pode até deixar uma região aqui, ó, uma sinalização para nós. Tá? Essa região de topo duplo, pessoal, lá em cima ela vai servir como liquidez para um futuro. E aqui a gente tem a possibilidade, ó, para essa semana, do preço tocar aqui e fazer seu movimento vendedor. Pessoal, saindo dessa região ali, deixa eu só aumentar aqui. Saindo dessa região, tá, e permanecendo para a movimentação de alta, a gente pode até sinalizar essa região como uma região de topo. Se o preço romper essa zona, ele tende aqui a ter a continuidade do movimento comprador. Tá? Então, a gente deve ficar atento a esse posicionamento do preço acima dessa região. A gente pode dar uma olhadinha nas médias. Ó, o preço abaixo das médias curtas, cruzou já, rompeu a média de 200. Então, sinalizando aqui uma fraqueza na movimentação. E aqui até um detalhe interessante para vocês. Tá? Não é para tomar como viés, mas é para vocês terem isso como uma ferramenta na leitura. Vamos lá. Nós temos a média de 200. O preço ele veio reto, chegou perto da 200, ele acumulou, fez uma manipulação e rompeu. Tá? Se o preço viesse reto, pessoal, ele ia tocar na média de 200, ia respeitar ela e ia dar continuidade. Então, prestem bem atenção. Quando você tem uma média de 200 ou uma região, tá? Pode ser que, ó, a região de fundo, vejam, essa é a nossa região de fundo. Vou até tirar a média de 200 aqui.
Quando a gente tem alguma região de suporte, resistência, né, considerando médias, níveis de suporte e resistências dinâmicos, tá? Então, região de suporte, resistência, bloco Jordans, Fairley Gap, e tudo que for pontos cruciais no gráfico, pontos chaves no gráfico, prestem atenção como que o preço se comporta antes de chegar nessa região. Tá? Se ele vem reto, pessoal, se o preço vem reto, como foi aqui nesse caso, nessa movimentação aqui, ó, ele veio reto, normalmente ele toca e faz a sua correção. É como se fosse a barreira mesmo. Ele veio reto, bateu na parede e voltou. Agora, se ele vem... Vou fazer aqui um desenho, né, semelhante. Se ele, aqui a gente tem um nível de suporte, tá? Igual aquele caso ali, nível de suporte. O preço vem, o reto... Antes de chegar nessa região, ele faz uma acumulaçãozinha, pode ser até um movimentinho de alta, depois ele faz um movimento de baixo novamente. Ele vai romper, tá? 90% das chances, das vezes, ele tem a chance de romper. Então preste atenção. Se o preço vem reto em uma região, ele vai bater e vai retornar. Se ele vem perto dessa região, faz uma acumulação, uma manipulação, ele vai romper aquela região, tá? Então, bastante atenção nessa dica aqui que eu entrego para vocês neste nosso panorama de mercado. Tá? Então aqui, pessoal, o preço veio, toca nessa região, agora a nossa expectativa é que ele venha romper essa próxima região de fundo aqui no mini índice. Eu tenho um viés mais vendedor pro ativo, tá? Então eu acredito que ele venha continuar essa possibilidade. Tá? Então aqui em cima a gente pode até considerar uma possibilidade 3, tá? Uma possibilidade 3 de movimento. Aqui a primeira possibilidade, a segunda possibilidade aqui abaixo continuando a movimentação, tá? Respeitando também aqui as médias. O preço já inverteu as médias, tá? Trabalhando abaixo dela. Aqui ele fez uma ancoragem bonitinha, deixando aqui essa nossa região de pressão com um bloco de ordens, tá? Então aqui a gente tem a possibilidade do preço continuar a sua movimentação vendedora, tá? Vai ter o primeiro toque na média de 50 após o cruzamento e tudo mais, tá? Então bastante atenção aqui para o mini índice, viés um pouco mais vendedor. Nosso próximo ativo aqui, índice, é Nasdaq, na nossa tela. A gente teve uma semana chata para Nasdaq, tá? Eu particularmente opero Nasdaq manual e essa semana foi muito ruim, muito chata. Olha, o preço fica lateral, tá? Alguns bons movimentos, como foi este aqui, mas reversão de mercado. Este aqui também, reversão de mercado. Tá? Aqui, na sexta-feira, uma pequena reversão de mercado também. Então, as melhores oportunidades apareceram nas reversões. As oportunidades que o preço vai reto, o preço vai limpo, né? Então isso entrega para mim o quê? Uma característica de que nós estamos tendo um viés um pouco mais vendedor proativo, tá? A gente já tem aqui, ó, o topo duplo deixado, então a gente já tem um topo confirmado. Então a gente tem algumas regiões de liquidez que foram capturadas, tá? Essa aqui foi uma região de liquidez, depois manipulou. Aqui agora ele deixa um topo duplo, então é uma região de liquidez que servirá no futuro. Tá? Nosso viés aqui que teria uma possibilidade de comprador, até o momento ele está apaziguado. Tá? O rompimento do fundo, levando o preço até em uma das regiões que a gente já havia marcado aqui no nosso gráfico, tá? Uma região de um ponto de interesse. E aqui agora a gente chega numa região bem crucial. Ó, a tendência de alta até que um fundo ou média sejam rompidas. Tá? Então, médias aqui na tela. Médias todas rompidas. Tá? Então, inclusive a média de 200, o preço está abaixo da média de 200 e fez troca de polaridade com a média de 200. Então, o início dessa semana para mim entrega um movimento mais vendedor. Tá? Então, essa nossa figura aqui, ó, praticamente ela foi desenhada, né? Um movimento de alta aqui, ó, acontecendo, um movimento de alta, um movimento vendedor. Né? Agora a gente considera isso aqui tudo como um único movimento só. A gente pode ter aqui agora um movimento acontecendo nesse sentido para depois dar continuidade na movimentação. Então o que a gente vai ficar de olho aqui em Nasdaq? Tá? Eu tenho alvos mais baixos, tá? Acredito que o preço possa vir buscar essas regiões aqui inferiores. Tem região aqui de sell side liquidity, tá? Fundos, inclusive aqui fundos que são início de semana, tá? Então é a mínimas semanais de semanas anteriores, tá? O preço pode vir buscar essa região. Tá, ele já tocou aqui no nosso bloco de ordens. Estamos trabalhando com uma estrutura vendedora, então a gente vai ficar de olho no que? Neste nosso camarada aqui. Esse nosso camaradinho aqui. Tá? E tem um logo acima, mas a gente pode considerar o topinho, tá? Como liquidez.
Esse movimento aqui ele está acontecendo, tá? É praticamente essa figura que aconteceu aqui atrás. Tá? Nós estamos no meio dessa movimentação, ok? Então, inclusive até aqui ele fez esse movimento, olhem só. Ó, movimento de alta, volta, deixa topo, rompe, vem, fundo. Então agora a gente pode estar repetindo essa movimentação aqui. Neste campo, tá? Bloco de ordens assim como lá no mini índice, tá? Por ter a manipulação e reversão nessa situação. E logo aqui acima, captura de liquidez e continuidade da movimentação. Para viés comprador, pessoal, eu ficaria muito atento, né, se o preço rompe esses topos aqui e permanece acima dessas regiões. Tá? Então a gente teria aqui uma mitigação já concluída, mas acredito que o preço ainda pode vir buscar um pouco mais, tá? E trabalhar um pouco mais essa queda, tá? Trabalhando nas regiões aqui inferiores. Então, um viés um pouco mais vendedor aqui para a Nasdaq nesta semana. Lembrando que é um viés para longo prazo. No intraday, se a gente observa oportunidades de compra, é interessante a gente trabalhar com oportunidades de compra, principalmente se sessão de Ásia, sessão de Londres fazem um movimento de reversão, né, um movimento de baixa, como por exemplo aqui, ó, a gente tem uma mínima nessa região e um ponto de interesse. Né? Já foi tocado, mas é um ponto de interesse. Então, digamos que ó, a Ásia faz um movimentinho aqui mais de acumulação, Londres, um movimento vendedor, rompendo esse fundo. A abertura de Nova York, se a gente observa o preço trabalhando aqui acima, provavelmente ele vem buscar essas regiões aqui para depois fazer um movimento de queda novamente. Isso se ele não vier buscar esses pontos aqui acima. Tá? Então, a gente pode pegar compras nesse sentido. Aí a gente observa, topo de Londres, da Ásia, é ponto de captura de liquidez. Como que o preço vai se comportar nessa região? Ele vai tocar essa região, vai romper as médias, vai romper tudo que tem ali pela frente e dar continuidade de movimento de baixo? Ou ele vai ancorar, vai respeitar e continuar seu movimento buscando alvos mais altos, tá? Então é assim que a gente deve fazer uma leitura gráfica. Os principais pontos. O preço saiu dessa região? Saiu. Para onde que ele vai agora? Ah, esse outro ponto. Tá? Chegou nessa região, ele está sentindo dificuldade de continuar, né? A compra não está mais tendo força suficiente. O que vai acontecer? Veio defesa vendedora, o preço começa a cair. Onde que ele vem? Ele vem buscar a próxima região de liquidez. Seja região interna, aí onde o preço faz o seu movimento de impulsão, retração e impulsão novamente. Ou impulsão, retração, acumula, rompe e continua uma tendência inversa a que você estava analisando. Tá? Então, sempre tem pontos onde a gente deve analisar. Neste caso aqui, onde que tem um ponto? Tá? O bloco de ordens aqui é um ponto. Essa liquidez é um ponto. Aqui abaixo é outro ponto. Tá? Então, se o preço reage aqui, onde ele vem buscar? Esse fundo. Ok? Então, a gente vai trabalhando com essas expectativas. Se o preço trabalhou aqui, capturou essa liquidez, certo? Deixou aqui, ó, tem um bloco de ordens aqui. Tá? Então, o preço foi capaz de ir até aqui em cima, veio até aqui em cima, capturou liquidez. Aqui deixou liquidez interna. Ele pode vir aqui embaixo, trabalhar nesse bloco de ordens e depois subir. Então, a sua posição, ela vai partir de um determinado momento na qual você enxerga um gatilho operacional ou não. Enxergou um gatilho operacional, independentemente do setup que você quer utilizar, tá? Setup de reversão, padrão de candle, 1, 2, 3 de venda, 1, 2, 3 de compra, engolfo, que na metodologia de ICT tem outra nomenclatura para o engolfo, quando você manipula uma mínima, né, um candle que cobre o candle anterior. Enfim, pessoal, reversão de médias, fair value gap com troca de característica, MSS, pivô de alta, ancoragem em alvo de Fibo, né, nesse caso aqui, se a gente considera esse fundo e esse topo. Tá? Vamos até fazer esse exercício, vamos pegar aqui Fibonacci, vamos colocar do fundo ao topo. Ó, o preço veio aqui, ó, tocou exatamente no 61 de Fibo. Essa região aqui, ó, 61 de Fibo. Tá? 61 de Fibo. Tá branco aqui, ó, tá vermelhinho aqui, essa regiãozinha vermelhinha ali, ó. E lá atrás, ó, 61 de Fibo. Então, vejam só, pessoal. Independentemente do estilo operacional, se você faz price action, se você faz apenas análise técnica pura, se você utiliza Smart Money, ICT, os pontos sempre são praticamente os mesmos. O que vai mudar é o seu gatilho operacional. Então, as regiões principais do preço, independentemente da leitura, independentemente do seu modus operandi, sempre vai ser aquela mesma região.
tá? Uma região de preço com troca de polaridade com Fibonacci, média de 200. Busquem confluências e busquem os pontos de interesse no preço, ok? Então, aqui um detalhe, né? Agora a gente passou um pouco mais de conteúdo técnico para vocês, mas agora vamos dar continuidade aqui na nossa leitura. Então, Nasdaq é isso, um viés um pouco mais vendedor, podendo ter aqui expectativa de reversão de mercado, caso ele permaneça acima dessas regiões aqui de interesse vendedor. Beleza? Vamos para o próximo ativo, índice Dow Jones. Tá? Então, o índice Dow Jones, esqueci de alterar aqui, pessoal, um negocinho, deixa eu voltar. Aqui a nossa marcação semanal. Tá? Vamos lá então, Dow Jones. Temos Dow Jones na tela, pessoal. Dow Jones na tela toca num ponto de interesse, tá? Toca no nosso ponto de interesse. O movimento comprador, perdão, ele não se sustenta. Tá? Até tivemos o rompimento do topo. Né? O preço permanece aqui em cima, mas vem caindo devagar. Olhem só, o exemplo que eu dei para vocês lá anteriormente. Temos a região de fundo. O preço veio vindo reto, certo? Veio reto, chega aqui, o que ele faz? Acumula. Começa a acumular e depois ele rompe. Tá? Então, aqui uma característica de rompimento. Se ele fosse sentir essa região, ele ia tocar aqui e já ia voltar logo em seguida. Tá? Assim como foi aqui atrás, tínhamos regiões de interesse, o preço vem, toca e rompe. Tá? Então, bastante atenção nesses detalhezinhos que eles acabam fazendo muita diferença. Tá? Então, rompimento de fundo interno, busca de liquidez e rompimento de fundo externo, buscando estruturas anteriores, tá? Então, aqui o preço toca, ele está fazendo um movimento vendedor, tá? Esse nosso movimento vendedor já ocorreu, temos pontos mais atrás para ser buscados? Temos. Tá? Então, aqui a gente vai ficar de olho na microestrutura, assim como lá em Nasdaq. Tá? Ele pode vir buscar essas regiões aqui inferiores, a compra já não vou mais trabalhar com ela. Tá? Então, temos aqui ponto de liquidez nessa região superior. Pode haver manipulação nessa região. Temos a nossa lateralização lá que fez o rompimento do fundo. Tá? Então, aqui é uma região de interesse. O que eu observo? Possíveis manipulações só da região, sem o toque no bloco de ordens, tá? na região de acumulação, ou até mesmo a captura dessa liquidez tocando no bloco de ordens, tocando na acumulação e dando continuidade para o movimento vendedor. A minha expectativa é que ele venha buscar aqui, fundo duplo que ficou, tá? Fundo, viés é vendedor, expectativa é vendedora, então ele pode fazer esse tipo de manipulação, ok? Então aqui a gente estica também viés vendedor, aqui o meu viés vendedor para índice Dow Jones, assim como o índice americano. Tá? Então é natural, o preço esticou para caramba, esticou bastante, então a gente pode ter aqui uma reversão da movimentação. Agora índice alemão na tela, está um pouco feio esse gráfico, tá? De ser feita a análise, a gente fica com a semana que praticamente uma movimentação lateral, tá? E depois isso aqui um movimento de queda retornando para movimentos mais baixos. Ficou aqui uma região muito forte, tá? De venda, ela até faz essa captura de liquidez e mais uma vez, aquilo que eu falei para vocês, o preço veio reto, olhem só. Ele veio reto, tocou, subiu, agora está acumulando. Aqui a gente tem duas possibilidades, tá? Durante a semana, como ele fica fazendo um movimento de distribuição lá na parte superior, ele não dá continuidade aqui na nossa tendência aqui de alta, né? Até a expectativa é que isso fosse acontecer, só que a gente tem aqui os fundos rompidos, né? Fundo rompido, topo rompido, então preço em lateralização, preço fazendo distribuição. Aqui, para quem é mais entusiasta, pode até querer procurar e tentar identificar aqui uma acumulação de ICO, distribuição nesse caso. Tá? E agora, o que nós temos? Vale até a pena a gente colocar no gráfico de 4 horas, ver se a média ela ajuda alguma coisa. Tá? A média é longa com rompida. Lá abaixo a gente só tem pontos de liquidez que podem ser capturados. Gosto deste nosso camaradinho aqui, no gráfico de 4 horas ele pode ser um ponto, caso o preço venha até essa região, que eu acho muito difícil, mas se vier até aqui abaixo, a gente pode ter essas nossas regiões aqui fazendo preço. E quando eu digo fazer preço, pessoal, é quando o preço de fato chega nessa região e ele acaba sentindo, tá, essas zonas.
Aí ele faz uma reversão de mercado, ou ele faz uma lateralização nesse ponto para depois continuar sua queda. Então são pontos de interesse, ok? Então nós temos aqui a nossa estrutura aqui, nosso topo. Acho até interessante botar aqui. Lá embaixo já está marcado. A gente pode deixar ele também aqui com uma outra linha. E o nosso topo, né, pessoal? Nosso topo ele já foi identificado. A gente teve aqui fundos internos sendo rompidos. Podemos tirar as médias. Vamos voltar para o gráfico de uma hora. Ó, preço abaixo das médias de 200 também. Corona 9, legalzinho. Tá, o viés aqui, para mim, também é um viés vendedor. A gente teve aqui ó, um breaker block. Tá, o preço trabalhando aqui em região de breaker block. Tá, então, a minha expectativa é que ele continue essa movimentação. Tá? Movimenta de baixa aqui para o índice alemão. E obviamente, né, pessoal, aqui abaixo a gente tem possibilidade de captura de liquidez e reversão da movimentação, continuando a sua tendência principal, que é uma tendência de alta. Tá? Então, nos micromovimentos, tendência de baixa aqui para o índice alemão. Caso ele permaneça acima dessa zona, pessoal, percebam que aqui a gente tem uma grande ineficiência para ser preenchida. Tá? Então, se ele permanece aqui, acredito que ele faça um movimento de alta bem fraco, bem moroso, para tentar romper essa região, tá? A região de topo. Então, caso o preço venha ficar aqui acima, na minha visão, é uma movimentação de alta bem fraca, querendo, né, buscando liquidez, preenchendo essas lacunas de negociação para tentar romper a região de topo. Tá? Então, bastante atenção aqui nessas zonas. Ó. O preço tocou em região de sobrevenda IFR. Tá? Então, aqui bastante atenção no índice alemão para movimentos compradores. Tá? O preço abaixo de todas as médias sinaliza aqui um viés um pouco mais vendedor. Então percebam, pessoal, que a maioria aqui dos ativos índices, eles estão com viés vendedor. Tá? Isso pode ser uma confluência para a gente como um mercado global. Tá? Então, é natural, ciclos de mercado, isso pode acontecer. Isso acontece por conta de fundos encerrando suas posições, tá? Tiveram oportunidades compradores de comprar barato, vieram comprando, agora estão encerrando suas posições para remontá-las. Tá? Então a gente pode observar isso, índices americanos, índice brasileiro, índices internacionais, possivelmente fazendo uma correção, tá? Nessa próxima semana. Aqui na nossa próxima tela, no nosso próximo gráfico na tela, nós temos o dólar contra o real, então o famoso mini dólar no Brasil, WDO. Movimento feio, movimento chato no intraday, também está muito ruim essa região. Percebam que a gente fica em uma região lateral praticamente aqui ó, a semana toda, tá? Movimentos complexos, preço prevalecendo abaixo das médias, então entregando mais viés vendedor. Só que aqui a gente já teve lá atrás indícios de que a tendência de alta ia voltar. Tá? Tivemos topos sendo rompidos, veja aqui ó, topos rompidos, aí o preço faz arma, pivô de alta, volta, faz pivô de baixo, captura liquidez, tenta subir novamente, não consegue e fica preso aqui nessa região, tá? Considerando este fundo e esses topos. Houve a captura de liquidez na quinta, após notícia. Na sexta, o pessoal já tem aquela intenção, então o dólar vai continuar subindo. Não faz isso, ele fica aqui acumulando e fazendo movimentos vendedores. Aqui no dólar, pessoal, para mim, está bem complexo. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui. Eu vou apagar todos os desenhos, todas as nossas marcações e vamos refazê-las. Vamos vir com outro viés, com outro olhar aqui para o dólar agora. Tá? A gente vai reciclar a nossa leitura, tá? A nossa intenção. Tá? Isso aqui eu não vou usar, mas vou deixar aqui atrás. Tá? Então, qual é a nossa região de fundo? A gente tem um fundo duplo. Fundo duplo aqui, então, a região de liquidez. Tá? Isso aqui pode servir para a gente como ponto de manipulação. Atenção, ponto de manipulação. Tá? Como que eu vou saber que é um ponto de manipulação? Pessoal, se o preço chegar reto, com força, e principalmente aqui ó, o candle que rompe, ele é um candle de agressão, poxa, muito provavelmente é manipulação. Agora, se o preço chega e fica sambando aqui, aí ele vai romper, depois troca a polaridade e continua uma movimentação de baixo. Então, muita atenção nessas regiões. Então, fundo. Qual foi o último topo que nós tivemos? Aqui.
Então percebam que nós estávamos em uma lateralização. O preço manipula o topo e volta para dentro. 80% dos rompimentos de lateralização são falsos. Então aqui ó, houve manipulação, o preço trabalhou aqui num candle institucional, vejam lá, voltou para dentro da sua região de manipulação. O mais ideal que nós temos aqui é fazer o quê? Aguardar o preço tomar uma direção. E aqui mais um detalhe para vocês. Se nós colocarmos as médias, vejam como que as médias estão no gráfico. Vou até dar um zoom aqui, aumentar essa. Olhem só isso aqui, pessoal. Todas as médias, 200, média de 9, 50 e 20, o preço está cruzando elas. Quando você enxerga essa configuração, é melhor ficar de fora. Não tem uma tendência definida, não há uma expectativa aqui de movimentação, tá? A única coisa que a gente vai poder trabalhar, e que a gente deve ficar atento, diminuir aqui, como a gente teve um rompimento de topo, por mais que seja uma lateralização, mas houve o rompimento, a gente deixa aqui ó, um grande bloco de ordens nessa região, na região de pressão. Tá? A gente percebam que o preço chegou reto nessa região, tá? Sente o fundo e já entrega compra novamente. Então o que a gente está observando aqui? Por mais que o preço veio reto para tentar romper, ele não ficou aqui, né? Manipulando para romper. Ele voltou a subir, tá? Então existe o que? Existe defesa. Opa, deixa eu voltar. Existe defesa nessa região. Tá? Existe preço defendendo. Então o que pode acontecer? O preço voltar aqui, houver mais uma defesa nesse ponto. Então a gente vai, assim como tem a manipulação lá na região, pode ter aqui a defesa do preço já nesse bloco de ordens com a expectativa de vir romper este topo. Tá? Então o que você precisa observar no dólar essa semana? Como ele vai se comportar aqui? Tá? Então aqui eu vou até mudar o desenho. Se o preço se comporta aqui nessas regiões bonito, ele vai vir romper essa região de topo. Tá? Então se ele rompe essa região, aguarda o rompimento, o teste da região de oferta para continuidade na movimentação, e isso inclui também a análise das médias, o preço ficando abaixo das médias, as médias invertendo aqui, ancorando elas, isso pode te dar um auxílio muito interessante na sua tomada de decisão. Percebam que a gente está próximo à região de extremidade e o IFR não está em região de sobrevenda, tá? Então, intenções aqui, o IFR equilibrado, então intenção na compra e na venda está equilibrada, tá? O que está favorecendo um pouco mais aqui é a intenção compradora. A gente não tem divergência em IFR, fundos mais altos, e isso indica que a gente pode entregar um movimento de compra. Então observe como que o preço vai se comportar nessa região aqui, entregando uma movimentação compradora, você pode atuar na compra. Tá? Para intraday, a gente pode usar essa máxima aqui. Se o preço rompe ela, tá? A gente pode vir buscar os próximos pontos de liquidez, assim como esse pavio aqui, pessoal. Esse pavio aqui na movimentação, ele pode ser uma captura de liquidez e o rompimento do topo também. Tá? Então bastante atenção aqui, pessoal, porque o dólar ele pode estar entregando essa movimentação aqui para a gente. Ok? Então, para você que está até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, dar uma olhada nos meus links aqui nas descrições. E nós temos aqui alguns presentes para você. Tá? Tem o meu grupo aberto no WhatsApp, onde eu passo algumas análises diariamente e informações macroeconômicas aqui dos meus colegas. Não deixe de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e vamos dar continuidade aqui então. Indo agora para Euro-USD. E pessoal, Euro-USD, na semana passada, estávamos com um viés um pouco mais comprador. Tá? Então, comprador aqui, ó, a gente tem a nossa compra sendo finalizada. Na semana retrasada, a gente teve o ativo tocando em um ponto de interesse que a gente já havia sinalizado. Tá? Então, a gente até fez uma venda, né, nessa movimentação. E após ele tocar essa região aqui, estavam com a expectativa compradora. Então temos aqui o que? A gente vai trabalhar com essa estrutura, esse fundo e o topo atual, tá? O nosso topo. Então o que nós temos? Nós temos a possibilidade de ficar atento aqui, ó, de o preço fazer uma captura de liquidez nessa região e fazer uma correção. Tá? Então muita atenção na captura de liquidez e uma correção,
Tá? A gente tem blocos de ordens aqui abaixo, próximo de pontos de liquidez. Aqui é um bloco de compra. Aqui ó, fica fundinho de liquidez. Então, caso o preço venha aqui, a gente acaba tendo oportunidades na ponta compradora nessa região aqui. Tá? A expectativa para o EURUSD é de compra, é de alta, o preço acima de todas as médias, ancorado bonitinho, mas a gente pode, o preço faz aquilo que ele bem entender, faz essa manipulação, vem, trabalha, depois dá uma continuidade de alta. Ok? Dá para a gente ficar atento também a esse ponto de liquidez aqui, ó. Esse ponto de liquidez com esse nosso camaradinho aqui, é um bloco de ordens. Opa, um bloco de ordens aqui, ó, bem pequeno. Mas esses pequeninhos são os que muitas vezes passam despercebidos no nosso olhar e fazem preço de alguma forma. O ativo está em tendência de alta, então a expectativa é que ele venha buscar essas regiões aqui na parte superior. Tá? E nesses pontos, pessoal, aí você observa como que ele vai se comportar. Se ele chegar nessa região e romper uma região de fundo, possivelmente ele faz um movimento corretivo. Se ele chega nessa região, não rompe nenhum fundo, provavelmente ele vai continuar a sua expectativa de alta. Tá? Lembrando que nós fizemos aqui essa análise considerando essa região. Vejam só, nós tínhamos essa região de fundo, essa região de topo, observamos aqui a formação de um oco, né, um ombro, cabeça, ombro, a sua linha de pescoço, houve o rompimento, troca de polaridade e buscou o nosso ponto de interesse. Tá? Então aqui a gente já teve todo o movimento de impulsão, movimento de correção e agora vem um novo movimento de impulsão. Tá? Esse novo movimento de impulsão tem a expectativa de romper o topo. Então nós estamos em uma tendência de alta para o ativo. Tá? As principais e melhores oportunidades acontecem aí na ponta compradora. Tá? Então, estamos montando uma nova estrutura dentro de uma estrutura já existente. O fluxo está alinhado, tá? Nosso macro é movimento de alta. E aqui o micro ele também entregou um movimento de alta. Tá? Então, o fluxo para EURUSD aqui alinhado para alta. Pessoal, já aqui agora na tela, o SDJPY. Para o SDJPY estou com um viés um pouco mais vendedor. Tá? Eu gostaria de apagar essas informações aqui. Tem muita informação já na nossa tela. Isso dificulta a análise. Tá? Então nós temos o que? Nós temos o movimento, tá? Macro, a gente percebe que é um movimento vendedor, certo? Isso todos concordam. Tá? A gente teve um movimento aqui onde ele veio e capturou a liquidez, tá? Deixando aqui a região de topo. E agora ele possivelmente está dando continuidade na sua movimentação vendedora, vindo buscar aqui o nosso fundo. Tá? Então, se ele vir buscar o fundo aqui, ele entrega uma quebra de estrutura. Tá? Então, o preço continua a sua tendência de baixa. Aí aqui a gente fica bem atento. Só um momentinho, deixa eu trocar aqui a coloração. Fica bem atento. Vamos colocar as médias aqui para ver? Tá. As médias aqui, o preço todo ancorado abaixo das médias. Vejam só, e aqui inclusive ele fez troca de polaridade, ó. Trocou polaridade com todas as médias. Esse movimento aqui é bonito, pessoal. Ó, vejam só. Pullback, chegou na média de 200, chegou reto, né? Sentiu, rompeu ela. Entre as médias de 200 ficou lateral, chegou reto, sentiu, rompeu. Aqui fez uma troca de polaridade bonita, com todas as médias, e as longas e as curtas. Tá? Deixou um sinal vendedor interessante aqui ó, nessa região. Tá? Agora a expectativa é vir capturar a região inferior. Então o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu botar aqui. Vamos apagar. Apaga aqui. Apaga aqui. Apaga, apaga. Percebam que o preço ele está ficando praticamente em uma acumulação bem longa. Tá? Então, capturou liquidez externa, agora ele vem capturar liquidez interna. Tá? Liquidez interna. Vamos trabalhar com o quê? Nós temos eu vou trabalhar com esse Fair Value Gap aqui. Tá? E aqui a gente tem liquidez interna podendo ser capturada. Então, esse movimento vendedor ele vai continuar. Tá? Aqui nessa região a gente analisa como o preço vai trabalhar. Se ele entregar movimentos compradores, ele vem para movimentação de alta.
Caso ele fique aqui abaixo, tá? A expectativa é que ele rompa essa região, tá? Para a gente ter um movimento de alta um pouco mais claro, a gente pode, no intraday, tá? Você observa como que o preço trabalha aqui, ó, nessas lateralizaçõezinhas, tá? Aqui nessas regiões, e o rompimento das regiões de topo. Até o momento, essa é a nossa região de topo e esse é o nosso fundo. Percebam que nós temos microestruturas dentro de estruturas macros, né? Então, olhem só, ó, um topo, fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, o topo aqui próximo. Tá? Então, veja como o preço vem fazendo escadinha bonitinho. Tá? Então, quando a gente tem um topo, nesse caso, se a gente ter esse topo rompido, que é o topo prévio, a gente teria uma movimentação de alta se invertendo. Tá? Então, o preço pode fazer um outro topo aqui, ele romper, vir aqui, né? Aí você atualiza, tira o topo daqui, passa para cá e analisa como que o preço vai se comportar nessa região, ok? Então, vamos trabalhando dessa forma. Agora aí, para a gente finalizar, nosso último ativo, pessoal, o querido ouro, tá? Vamos voltar para o gráfico de 1 hora. Nosso querido ouro, tendência de alta, né? Tendência de alta clara no ouro. Temos regiões lá na parte superior para o preço vir buscar. Então, nossa expectativa de alta foi concluída. O fundo, a gente ainda fica com esse fundo aqui relevante, pode ser utilizado de alguma maneira. Mas a expectativa do ouro é que ele continue sua movimentação de alta. Aqui atrás a gente pode até ficar atento a esse ponto, olhem só. Pontinho de liquidez aqui. Isso aqui já foi, pessoal. Vou apagar tudo isso aqui. Aqui, isso aqui. Deixar a nossa tela mais limpa, mais clean. Fica melhor para você fazer análise. Você observa o preço atual. Tá? Então ele capturou o seu side liquid, capturou a região, trabalhou lá atrás e agora está continuando uma movimentação de alta. Então, vejam só, vamos lá. Uma análise macro, né? O preço faz, né, fundo e o topo, lá na região superior. Deixa a liquidez interna, tá? Aqui nesse movimento ele deixou blocos de ordens. Tá? E o preço vem, faz aqui toda a sua manipulação, a sua graça, induz a movimentação. Tá? Aqui uma região bem interessante de fundo. Toca em pontos de interesse, volta, captura toda essa liquidez. Capturou a liquidez aqui interna, trabalhando em bloco de ordens, olha aqui. Trabalhando no bloco de ordens, agora a expectativa aqui é o quê? Que continue sua movimentação de alta. Concorda? Então, se ele está continuando uma movimentação de alta, o que a gente vai buscar aqui? Possibilidades compradoras. Essas regiões a gente deixa no gráfico? Deixa, porque o preço pode dar uma segurada nesses pontos. Tá? Inclusive, são pontos de alvo. Que a gente vai observar aqui agora. Ó, temos um bloco de ordens aqui. Temos um bloco de ordens, ponto de liquidez. Então, se o preço fazer isso aqui, movimento de baixo, corrigindo essa estrutura, tá? Aí a gente vai analisar aqui, ó. Aqui fica ponto de liquidez, fundo de liquidez, microestruturas, tá? A gente está analisando microestruturas dentro de estruturas maiores. Aí eu tenho o Fair Value Gap aqui nessa região. Fair Value Gap nessa região. Abaixo, obviamente, eu tenho mais pontos, né? Mas a gente trabalha aqui com movimentos mais curtos. Esse camaradinho lá eu posso apagar, só vai ficar como informação no gráfico. Tem esse bloco de ordens aqui também que eu posso estar utilizando, tá? Então vamos utilizar esse camaradinha dentro dessa estruturinha. Microestrutura, pessoal, olha só. Dentro disso aqui, veja, a gente pode considerar isso aqui como uma movimentação só. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5 movimentos. Um único movimento. E aqui dentro também posso considerar um outro único movimento. Ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
Tá? Então, isso aqui para mim também é uma estrutura, dentro de uma estrutura maior. Os fractais de preço. Tá? Então, óbvio, não vou esperar o preço vir aqui embaixo para dar uma possível compra. Se eu enxergar isso aqui dentro, a estrutura está linda, está bonito. Isso aqui é um fundo, ele capturou liquidez interna, rompeu o topo. Rompe o topo, valida a região de fundo. A região de fundo é o quê? É abaixo dos 50%. Então você vai observar, pô, aqui eu tenho um ponto de liquidez, eu tenho Fair Value Gap, tenho um bloco de ordens. Então se o preço vir aqui, pessoal, possibilidade compradora, tá? Possibilidade compradora naquela região ali. Tá? Então a gente deixa esse pontinho aqui de liquidez. Pode estar atuando nessa região aqui também. E vamos ser felizes. Tá? Se o preço toca aqui em cima, tocou lá em cima, pessoal, rompeu o fundo, o que ele vai fazer? Ó, o preço veio aqui, capturou essa liquidez, tocou no bloco de ordens, tá? Então capturou liquidez, tocou no bloco de ordens, deixou um fundo, rompeu o fundo. Veio aqui, testou, deu venda. Essa venda vai ter expectativa de quê? De vir trabalhar nessas regiões. Tá? Ele capturou liquidez externa, vai pegar o quê? Liquidez interna. Depois que trabalha a liquidez interna, ele deixou um topo, não deixou? O que ele vai fazer? Ele vai vir tentar pegar essa liquidez externa. E assim o preço vai se movimentando. Beleza? Então aqui no ouro, melhor dizendo, no ouro, tá? As médias também, vamos ver aqui, ó, as médias, tudo ancorado, preço bonitinho, tá? Comprador, tendência de alta, tendência de compra. E tá aqui nosso ouro, tá? Viés comprador. Capitalista, espero que você tenha gostado desse nosso panorama de mercado. Espero que toda essa nossa análise e os insights que eu passo para vocês agreguem no seu conhecimento de alguma forma. E fica aqui o meu muito obrigado pela sua audiência até aqui no momento. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você não está operando aqui com a Forexi, venha operar com a Forexi 4XC, tá? Melhor corretora para você estar trabalhando na atualidade. A corretora em extensa expansão, buscando novas certificações e regulamentações no mundo como um todo. Pode confiar na 4XC, opere com a gente, spreads bem interessantes, ali, competitivos com o mercado, tudo para favorecer a evolução do trader. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo, tchau, tchau.